Boa tarde a todos, chamo-me Paulo Oliveira, venho através deste webinar mostrar o programa Cipalux, abordar o seu fluxo de trabalho e, através da criação de um exemplo, explicar o seu funcionamento, bem como as diversas opções e ferramentas que o programa possui. O Cipalux é uma ferramenta criada para realizar o cálculo luminotécnico de instalações de iluminação normal e de emergência. Relativamente à iluminação normal, ele efetua o cálculo do nível de iluminação da instalação, medido ao nível do plano de trabalho, e calcula também o valor de eficiência energética da instalação, o VEI, e calcula o nível de encandeamento com base no GR, e calcula o fator de manutenção com base num método proposto pela norma CIE 97/2005 para compartimentos interiores. Para além dos cálculos, efetua também as verificações com base nos artigos da norma europeia 12.464, parte 1, e na legislação relativa ao sistema de certificação energética. Mais à frente vamos ver isso quando for a criar o exemplo prático. Relativamente à iluminação de emergência, efetua o cálculo do nível de iluminação da instalação de iluminação de emergência, medido ao nível do pavimento. Portanto, no exemplo também vamos ver uma situação dessas. Disposição de equipamentos de segurança e proteção, ou seja, permite a colocação deste tipo de equipamentos, bem como elementos da instalação de proteção contra incêndios, quadros de distribuição, iluminação, etc. E cálculo do nível de iluminação nos pontos de instalação. Disposição, também colocação de vias de evacuação e cálculo dos parâmetros necessários de iluminância e uniformidade necessários para cumprir a norma vigente. Pronto, isto diz respeito então à parte de iluminação de emergência. Por outro lado, ele também relativamente à iluminação natural, e quando temos um modelo arquitetónico com janelas introduzido, ou seja, que estamos a trabalhar com um edifício desse tipo, pronto, para além dos dois tipos que eu referi anteriormente, iluminação artificial, o Cipalux permite então simular a iluminação proveniente da luz natural e desse modo permite ajudar a cumprir com os requisitos de qualidade do ambiente interior relacionados com a luz natural, no que diz respeito à certificação LEED. Aliás, o programa verifica o LEED versão 4.0 e aqui é crédito 8.1, através da opção 2, que é a simulação cálculos de iluminância. Portanto, ele faz esse ponto, essa verificação relativamente a essa opção. Por outro lado, também relativamente à iluminação natural, ele permite expressar, caso o utilizador queira, uma percentagem mínima a verificar relativamente a um quociente de luz diurna. No fundo, trata-se da relação entre a iluminância num ponto interior produzida pelo efeito da luz natural e a iluminância que seria obtida se não existissem obstruções. Portanto, esse quociente permite ser definido e estabelecer, ele vai calcular esse quociente e podemos estabelecer uma percentagem mínima de quociente a verificar. Relativamente ao fluxo de trabalho, em termos de trabalhar com o programa, é possível criar-se uma obra de raiz a partir do zero. O Cipalux, portanto, pode-se criar a partir do zero, sem nada, uma obra de raiz, sem necessidade de importar um modelo arquitetónico previamente concebido, ou, caso contrário, importando um modelo arquitetónico que já tenha sido partilhado num projeto alojado na plataforma BIM Server Center, e utilizando para isso então o fluxo de trabalho OpenBIM. Nesta situação mesmo pode ser realizado de diversas formas. Agora mostro aí num slide que se o modelo arquitetónico for concebido no IFC Builder, precisa ser partilhado para um projeto alojado no BIM Server Center para que depois possa ser importado no Cipalux.
Se o modelo vier de programas de arquitetura como o Revit, Archicad ou o SIP Architecture, é necessário importar esse modelo no programa OpenBIM Analytical Model para gerar um modelo analítico completo. Só agora um segundo, vou repetir esta parte. Se o modelo vier de programas de arquitetura como o Revit, Archicad, SIP Architecture, é necessário importar esse modelo no programa OpenBIM Analytical Model, ou seja, é preciso passar por esse programa para poder-se gerar um modelo analítico completo, de forma a gerar as arestas e os espaços, e definir o grupo de espaços. Pronto, a partir daí ele gera o tal modelo analítico que depois é partilhado no BIM Server, no tal projeto alojado no BIM Server, que posteriormente será importado no CIPELUX. Se estiver a conceber um modelo arquitetónico no CIPECAD Map, é apenas precisa de partilhar a partir do CIPECAD Map o modelo para um projeto alojado no BIM Server, ativando as opções elementos e exportar modelo térmico e acústico. O modelo analítico segue completo e a partir daí o CIPELUX importa-se tal modelo analítico. O CIPELUX também permite, depois de ter a instalação calculada e verificada, permite partilhar o modelo para o BIM Server e no fundo o que ele vai partilhar será as posições das luminárias, as curvas fotométricas e as potências de iluminação que irão para programas, poderão ser lidas caso o utilizador queira, para programas como o CIPETERM Load, o CIPETERM SCS Plus ou o CIPETERM E Plus, poderão ser lidas por caso do cálculo de cargas térmicas e verificações de análise de desempenho energético. Vou criar um exemplo para ilustrar o funcionamento do fluxo de trabalho OpenBIM. Neste caso vou criar um modelo arquitetónico a partir do programa EFC Builder. Vou então criar uma obra nova a partir desse programa e ao mesmo tempo também mostrar como é fácil criar um modelo arquitetónico tendo em conta este programa, sem necessidade sequer de especificar soluções construtivas. Portanto, neste caso o edifício só vai ter resto de chão e cobertura. Vou aproveitar também para auxiliar, vou importar um ficheiro DWG com a planta do restaurante. Assim também facilita a introdução dos elementos, no caso paredes e lajes. Atribuir a todas as plantas. Portanto, estamos agora neste momento na planta do resto de chão. E vou então aproveitar para introduzir a parede exterior. Vou fixar este menu com um pin e agora vou criar então para a parede exterior. Olha o nome, mantenho a espessura, não tenho necessidade de definir as soluções construtivas, é somente definir a espessura. Aproveito agora aqui e vou capturar a linha interior da parede exterior. Para isso também ativo as capturas para máscaras, neste caso interseção, e com o eixo definido segundo essa linha, com o botão lado esquerdo do rato vou premindo em cada canto e depois primo com o botão direito para terminar. Está definido a parede exterior, vou passar para a interior, 15 cm de espessura. E faço a mesma coisa, agora vou apanhar um ponto, neste caso a direção do eixo está ao contrário, vou alterar o ajuste e assim, desta forma, para ela crescer. Isto tem a ver se introduz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tem a ver com digamos, o sentido da introdução dos dados. Agora já tenho as paredes introduzidas, todas. Vou passar para a laje térrea, vou introduzir aqui uma referência e vou introduzir a laje térrea
tendo em conta digamos, o perímetro exterior do elemento que introduzi. Então, para isso, vou a referências de objetos, já não é capturas para máscaras, mas sim referências para objetos. Vou com o F4 desativar a arquitetura e fico só a visualizar os elementos que introduzi, apanho o contorno exterior da parede e já tenho aqui, até posso ver aqui nesta vista 3D, já tenho aqui a minha planta introduzida. Vou passar agora para as portas e janelas. Vou introduzir uma porta. Vou definir que eu próprio desativo a largura e mantenho a altura da porta. Assim, com as capturas eu defino a largura da porta tendo em conta o DWG, a máscara. E dessa forma ele atualiza. Estão a ver aí no 3D já a porta introduzida. E vou passar para as janelas. Definir a largura na própria planta, a altura 1 metro e mantenho a altura ao parapeito de 1,20 m. E assim primo em cada extremidade indicada na máscara da janela. Pronto, está feito. Posso visualizar aí as janelas introduzidas, as aberturas. Pronto, termina tudo e agora vou introduzir já os compartimentos. Nos compartimentos temos o tipo de compartimento, neste caso um salão, e depois primo sobre o compartimento e digo então a referência daquele compartimento, que é do tipo, neste caso é o mesmo nome, salão. Por exemplo, aqui na casa de banho, crio um novo tipo, WC, e na descrição, na referência, este é o WC, por exemplo, homens, e o WC senhoras. E desta forma ele representa a referência e por baixo, entre parênteses, o tipo. Neste caso, a seguir é a cozinha, que tem a mesma referência do tipo. Vamos agora passar para a cobertura e introduzir a laje de cobertura. Premindo no contorno, ativei a planta inferior na lâmpada, para assim visualizar a planta inferior, e introduzi a laje. Posso ver aqui o 3D. Posso fazer, aqui isto é só para, posso até ver, fazer cortes com um determinado eixo, dando 2 cliques, posso alterar o sentido do corte. Mas de qualquer forma, o modelo está feito. Vou agora vincular esta obra a um projeto. Vou para isso criar um novo, neste caso vou criar um novo projeto, chamo-lhe Webinar Cipelux Restaurante. Portanto, isto no Beam Server, é como se fosse uma pasta, 2 propriedades, aceitar, aqui é o nome do ficheiro, exportar máscaras, aceitar, e está o ficheiro partilhado e exportado. Portanto, agora vou abrir o CIP menu e vou selecionar o programa Cipelux para criarmos então uma obra, neste caso, e
vinculá-la ao tal projeto webinar Cipelux para importar o modelo arquitetónico. E cá está. Portando o modelo arquitetónico, tenho agora aqui criadas as vistas e as plantas provenientes do modelo arquitetónico. Posso sempre editar a vista. Estou a ver que o rechão está com 2,70, daí que ele está a apanhar a laje de cobertura. Vou reduzir, no fundo, a distância da cota zero até ao plano superior. Assim já consigo ver só a arquitetura que diz respeito às paredes divisórias. Depois aqui na parte dos elementos livres posso desativar lajes, os elementos fachadas neste caso, e posso depois, alterando nas vistas, posso visualizar a vista mediante os elementos que estão lidos, que estão ocultos ou não, ou transparente. No caso do rechão, vou também criar um deslocamento para posicionar as luminárias a uma cota de 2,5 metros. Então vou-lhe chamar aqui criar um plano no fundo, que depois posso utilizar quando for introduzir as luminárias. Portanto, vou guardar e vou passar agora para a importação das verificações. Neste caso vou selecionar a bandeira de Portugal e temos as verificações relativas à norma europeia 12.464, que especifica os requisitos de iluminação, e vou selecionar os artigos de áreas gerais no interior de edifícios ou locais de acesso público, e por outro lado também vou selecionar o SES, Sistema de Certificação Energética, que tem a questão da densidade de potência de iluminação a verificar. Assim importei aqueles artigos e agora nos tipos de zona, que no fundo são os compartimentos, tipo que eu tenho, vou especificar o tipo de zona, no caso interior, os dados para a altura do plano de trabalho para a iluminância e encandeamento, vou deixar os dados por defeito, uma banda marginal também que o programa não entra em conta junto ao contorno da parede. Para o cálculo tenho a questão da refletância, que mantenho por defeito, e o fator de manutenção. E agora nas verificações vou adicionar as verificações que eu quero efetuar para cada zona. No caso, a parte do salão do restaurante, aqui no SE só diz respeito à sala de refeições, exceto restaurantes, portanto não vou entrar em conta. E vou assim entrar com a verificação da norma europeia e vou importar essa verificação, no caso do salão. Vou agora passar para o WC e faço a mesma coisa nas verificações. Vou procurar o texto sanitário, encontro logo a questão das instalações sanitárias do SE e relativamente à norma europeia também tenho aí quartos de banho associados. Pronto, em termos de requisitos mínimos de iluminação, portanto ele vai verificar, a norma europeia verifica os requisitos mínimos de iluminação e a norma, o sistema de certificação energética verifica a questão da densidade de potência de iluminação nunca ser superior a um determinado valor, portanto é um valor máximo. Aqui para a cozinha, seleciono também cozinha, encontro aqui as cozinhas, a verificação relativa ao sistema de certificação energética e depois relativamente à norma europeia, os requisitos mínimos de iluminação. Pronto. Está definido as verificações a efetuar para cada uma das zonas, para além dos cálculos, que obviamente que ele vai fazer. Agora, em termos de luminárias, posso introduzir uma luminária pontualmente, definindo os dados caso eu os tenha, ou até importando de um ficheiro de um fabricante, IES ou LDT,
De qualquer forma, eu tenho a possibilidade de ir buscar informação a catálogos, inúmeros catálogos que temos, que podem fazer-se um filtro por idioma ou país. Neste caso vou importar o catálogo LAMP e o catálogo Simon. Terminar. Portanto, importei esses dois catálogos com luminárias desses dois fabricantes e agora vou introduzir a luminária. Poderia introduzir pontualmente uma determinada luminária. Aliás, estou aqui a ver o catálogo do fabricante, em que apresenta-me a luminária com a sua curva fotométrica. Mas de qualquer forma, o que vou fazer é utilizar aqui uns comandos de distribuição que me facilita. Tenho aqui distribuição linear, por zona ou retangular, até mesmo automática por todo o edifício, uma das novidades da versão 2026, mas vou utilizar a distribuição retangular, selecionando a luminária e depois especificando, por exemplo, uma distância de 3 metros entre as luminárias, quer em X, quer em Y, e já está, vou buscar aqui, vou dizer que elas estão a 2,5 metros de distância, de altura. Portanto, selecionando aquele plano que tinha criado inicialmente. Pronto, temos aqui a iteração dos eixos, mas pronto. De qualquer forma, a gente vai introduzir, define agora, digamos, uma reta, como é a distribuição retangular, e depois arrasta, e começamos a ver as luminárias e a sua orientação. É certo que elas depois aqui rodaram, mas eu vou ver agora editando, porque não ponho 0. Eu vou também ativar, aqui é rodar, rodando com este e ativando o orto. Isto também ao mesmo tempo permite a gente ver os outros comandos de edição. Vou ativar a curva fotométrica, que é para ver de que forma que está o... Pois, é que as luminárias tinham sido introduzidas, digamos, viradas para cima. E eu com a curva fotométrica consigo depois ver a orientação das mesmas. Assim, eu vou copiar esta, que eu já tinha editado, a altura e a rotação, e depois em janela ou premindo sobre cada luminária, atribuo, através do comando igualar, as propriedades. E assim já estão introduzidas as luminárias do salão, com as mesmas propriedades. Vou passar agora para a cozinha. E vou também fazer a mesma coisa. Portanto, agora neste caso é o Simon, selecionando um modelo. Exato. E agora vou fazer a distribuição retangular, não é mesmo? Mas neste caso vou reduzir isto para 1,5 metro. Melhor 1,5 metro. E desta forma faço a distribuição. Vou só ver aqui a orientação, está a 180, vou pôr 0. Pois, isto está bem. Estou a introduzir isto. Na distribuição retangular tenho que alterar aqui a rotação em X. Lá está, mas utilizo outra vez o pincel. E isto é fácil também, é fácil no instante. Eu poderia também utilizar um comando de distribuição automática, que seria de imediato, mas assim eu prefiro zona a zona estar a mostrar-vos. E agora nas casas de banho, Simon também,
aqui um 725. Os fluxos, cada luminária tem um fluxo e portanto, muitas das vezes, as verificações não cumprem porque tem fluxo a mais ou porque tem fluxo a menos. Portanto, e aí posso selecionar essa luminária de acordo com o tipo de fluxo. Aqui no caso vou colocar 3 luminárias e depois movo uma delas, a terceira, mais para o centro do corredor, digamos assim, da entrada, mais distante da porta. E o objetivo aqui, vamos só ver se isto está tudo ok. Portanto, isto é 00670. Eu não estou a ver aqui a curva. Já estou a ver que elas estão no chão, que eu já vi ali a cota 0. Pronto, esqueci-me de atribuir o plano da luminária 2,5, pois é por isso que eu gosto de ter a curva fotométrica. De qualquer forma, chego ali e dito 2,5 e pronto, já corrijo a situação. Pincel, altura, rotação pode ser. Pronto. Depois, está aí posicionado. Vou para outra casa de banho. Como é um espelho, vou utilizar aqui um comando que é o simetria copiar. Existe o simetria mover, mas neste caso quero fazer o simetria copiar. E vou com as referências a objetos, ponto médio, cá está. Isto aqui não é para capturar o DWG, mas sim o objeto. Aqui o ortogonal para criar a tal reta que vai fazer o espelho. E estava a ver aqui porque é que me estava a mostrar, e estou a ver que a rotação em X tem que ser 0. Ele ao fazer o espelho passou para a rotação e assim copio aquelas e pronto. Este está virado para cima. Fazer o espelho, não pôs-me uma rotação de 180 quando era de 0. Pronto, estão introduzidas as luminárias. Agora posso calcular uma zona ou calcular a obra toda. Vou só mostrar calcular uma zona. Portanto, eu coloco o cursor na extremidade do envolvente do compartimento, estão lá direito e ele calcula-me só aquele compartimento e no final posso ver os resultados calculados, bem como as verificações. Pronto, se eu fizer calcular, isto é se quiser um cálculo mais rápido, só calculo uma zona, ou posso ir zona a zona fazendo isto. Se eu quiser calcular tudo, pronto, vai só fazer calcular, ele calcula-me todos os compartimentos. Basicamente é isso. Por vezes algum dado não verifica, podemos ou mudar a luminária ou deslocar a luminária. De qualquer forma, após o cálculo, posso sempre para mim num compartimento e consultar os valores calculados e as verificações feitas. Como aqui estamos aqui a ver toda esta informação. Ok. Pronto. Depois disto, podemos falar agora aqui um bocado da iluminação de emergência, passar, e o que eu vou fazer vai ser introduzir umas vias de evacuação, um extintor e depois fazer verificações. Só que para fazer essas verificações eu tenho que criar essas verificações e para isso eu vou criar a verificação, a iluminação de emergência, porque o que eu tenho aqui é CE e norma europeia. A iluminação de emergência. Vou criar essa verificação, atribuindo essa referência, e depois no separador de iluminação de emergência posso ativar aquilo que quero forçar que se faça a verificação. Por exemplo, ao nível do pavimento, que a iluminância média horizontal, eu consultando o NT23, eu só vou meter aqui este texto, mas depois podia meter muito mais, vou colocar a percentagem do 1%, bem como no equipamento, que eu vi assim na norma europeia 18, 38, andaria nos 15.
Portanto, isto depois depende muito do tipo de edifício, a categoria dele, de risco. Ao nível das vias de evacuação vou colocar 1%, portanto, em termos de iluminância, e criei a verificação. Isto é só para verem como é que isto funciona. Portanto, a verificação está criada e agora vou a cada uma das zonas e vou introduzi-la para que ele depois também faça essa verificação. Iluminação de emergência, basta só feito. E agora que já está, vou introduzir as luminárias de emergência. Vou então, antes disso, importar um catálogo com esse tipo de luminárias. Por exemplo, há aqui uma que é o Zemper. Vamos aqui abaixo, Zemper. Cá está. Descarreguei o catálogo e agora vou à luminária de emergência e vou selecionar o catálogo Zemper. Cá está. Neste caso, uma cena flat. Vejo aqui a curva fotométrica. E depois tem várias referências, modelo. No caso, vou utilizar este modelo último, que tem um grande fluxo luminoso. E posicionando a luminária. Aliás, se eu encostá-la junto a uma parede, ele coloca-me, e vocês veem isso, que a curva fotométrica aparece tipo deitada, não é? É como se a luminária estivesse encostada à parede. Ele detecta a parede e, portanto, posiciona dessa forma. Pronto, pus aquelas 3 luminárias, mas eu agora aqui já desativei a parede para ver onde estava a porta da cozinha. E agora, se calhar o ideal é mesmo ter primeiro a via de evacuação para colocar a luminária sobre a via de evacuação. Vou definir 1 metro de largura e vou introduzir aqui umas vias de evacuação, no caso desde a casa de banho até à porta de entrada do restaurante. Isto mais ou menos assim. Ok, tenho as referências a objetos a ajudar. Eu queria fazer um espelho, mas não dá. É porque tinha que dividir a via de evacuação. Como está como um objeto, mas eu consigo aqui apanhar uns rastreios, porque eu também tenho isso ativo nas referências de objetos, e vou buscar o ponto, um nó, digamos assim, e ele consegue alinhar rastreios, e assim já fiz a evacuação da casa de banho. Agora vou fazer da cozinha, mais ou menos. Entrar dentro da cozinha. Cá está. E pronto, está terminado. É isso mesmo. Agora vou continuar a introduzir a luminária de emergência. Já tenho a saída da cozinha, a saída das casas de banho. Vou pôr aqui uma junto à via de evacuação por cima e depois junto à porta. Aqui vou rodar. Pronto. Se ele tivesse. Ok. Mais ou menos seria isto. Já estou a ver que esqueci-me de definir a altura. Pronto, está a 0, cota 0. É repetir o mesmo procedimento, portanto edito, defino cota 2,5 e já me aparece a curva fotométrica. E igual às outras luminárias de emergência. Pronto, já está aqui tudo a 2,5.
Porque eu na planta de borrachão estou a ver tudo entre a cota 0, que é a cota da planta, e a altura 260, que foi o plano, a distância ao plano superior. O plano inferior, como tem 0, portanto não mostro nada abaixo do cota 0. Agora vou introduzir um extintor, que no fundo é um equipamento de segurança, a proteção, e podia definir aqui uma rotação, mas não é isso que eu pretendo, é assim uma altura. Neste caso vou pôr 1 metro e vou posicioná-lo aqui, vou só a orientação desta forma. Pronto, está aqui posicionado de dados relativamente, está feito. Vou calcular, fazer o cálculo dos 3 tipos de compartimento e pronto, já tenho aqui dados relativamente à iluminação de emergência e verificação, digamos assim. Só estou a olhar para a parte da iluminação de emergência, consegue-se ver que está tudo a cumprir. Vou agora ver também a questão da iluminação natural. E na iluminação natural nós temos uma verificação que diz respeito ao LEED, e eu até estou a criar essa verificação, que diz respeito ao cumprimento dos requisitos necessários para a obtenção da certificação LEED, tendo em conta a opção 2. E vou também criar uma verificação que é o quociente de luz diurna, em que posso estipular uma percentagem, não é nada aí que me diga, nenhuma norma que eu tenha conhecimento, mas posso criar essa verificação em que o programa depois vai efetuar essa verificação tendo em conta a quantidade de luz que entra, luz natural que entra, tendo em conta as obstruções ou não. Mas isso já vamos mostrar. Portanto, agora isto tem que ser feito no salão que é onde tem as janelas. E as janelas têm que ser caracterizadas, neste caso o grau de transmissão, vou deixar tudo por defeito, mas que indica a percentagem de energia luminosa que atravessa o vidro, ou seja, 90% no caso, e depois o índice de refração que tem a ver com a velocidade da luz a atravessar o vidro. No caso aqui das verificações, vou ao salão e vou aqui às verificações e vou acrescentar o LEED a verificar no salão e o quociente de luz diurna. Ok, pronto, porque é um compartimento que tem janelas. Exatamente, que estou aqui a mostrar. Depois vou ativar ainda relativamente à luz diurna, indicação da localização da mesma, do edifício, em termos de dados relativamente à latitude e longitude, e depois em termos de cálculo, ativar, antes disso, a refletância média do pavimento, porque existe a refletância das fachadas, que estou a considerar, também posso meter 50% da luz no pavimento a incidir é refletida, e depois definir o cálculo da luz diurna, especificando um fuso horário, no caso o Greenwich, um meridiano, uma data de simulação e uma hora. Posso também, no caso o modelo será céu limpo, que a data posso meter o 2, e no caso o modelo de céu que estou a considerar será o céu limpo sem sol. Portanto, está aí uma ajuda a indicar o tipo de modelo de céu. No caso do quociente de luz diurna, é aquilo que eu estava a dizer, que portanto, expressa a relação entre a luminância no ponto interior produzida pelo efeito de luz natural com obstrução, relativamente à mesma situação, mas sem obstrução. E aqui o caso do LEED, que tem a ver com 2 dias, que é o 21 de março e o 21 de setembro, e com as verificações em termos de luminância relativa à luz natural. Portanto, ele vai calcular essa percentagem. Aqui vou colocar uma nova vista. Isto também possibilita visualizar a iluminação proveniente da iluminação artificial. É um dado extra que o programa tem
e que já daqui a bocadinho já mostro. Portanto, eu aqui só estava a ver, já está introduzido, tipo um alfinete, com indicação, só que como tenho aqui a laje, os compartimentos ativos, não se via tão bem. Pronto, mas a cor não é feliz, mas consegue-se perceber. Vou calcular a zona do salão só, para ver os valores relativamente à iluminação natural, ou seja, o LEED e o quociente de luz diurna, para ver os valores calculados, uma vez que já coloquei as verificações e ativei o cálculo, e cá está os valores, pode-se ver aqui em baixo, relativamente à iluminação diurna, as percentagens, e posso consultar esses resultados através de listagem também. Portanto, associado a isso, a este compartimento, os valores. E agora aqui também posso mostrar aqui a renderização da vista. Pronto, foi o plano que fiz, vê-se lá o fundo, a entrada para a casa de banho e as luminárias colocadas. Posso também ver aqui os resultados. Ao nível de resultados, também o programa apresenta-me, através de isovalores ou isolinhas, neste caso é isovalores associados a uma distribuição de cores, em que através de uma cor está associada uma escala numérica que está representada na legenda em baixo. Posso ativar também as isolinhas, posso desativar os isovalores e assim visualizo só as isolinhas com os respectivos valores. Portanto, ou então até através de uma grelha ativar os valores numéricos, em que através de uma grelha eu consigo visualizar os valores e inclusive também os valores mais desfavoráveis representados, que depois nos desenhos até se representa com uma legenda associada. Posso também especificar aqui um intervalo de valores mínimo e máximo que queira só visualizar, definindo esse intervalo, e o programa mostra onde se encontra esses valores. Depois existem outras situações, a iluminância normal, mas por exemplo o encandeamento, o GR da iluminação normal, relativamente à iluminação de emergência também, e depois relativamente à luz natural, no caso o LEED às 9 da manhã ou às 3 da tarde. E junto às janelas consigo visualizar que existe maior luminância, bem que uma aqui no quociente de luz diurna consegue-se visualizar que aquela zona junto natural às janelas que tem valores ou percentagens mais altas de iluminação. Bom, vou passar aqui só às listagens. Existem 3. Primeiro é o anexo de cálculo, em que me fala neste caso por compartimento, e começo pela cozinha aqui, que tem os dados de entrada e a disposição das luminárias, indicação do tipo de luminária, quantidade, potência total, valores de cálculo obtidos, e depois estes dados obtidos em termos de isovalores e em termos de valores mais desfavoráveis também. Depois a questão da iluminação de emergência, também com os dados de entrada, com a luminária introduzida, com os valores de cálculo obtidos, representação em termos de isolinhas da iluminância, posição dos valores mais desfavoráveis na via de evacuação e a representação. Pronto, e depois repete para os outros compartimentos, neste caso é o salão. Isto depois também dá para exportar para ficheiro ou para imprimir para um periférico. O projeto, a listagem projeto, resume basicamente as verificações que estão a ser feitas, todas elas. Posso aqui mostrar algumas. Aqui no caso a densidade de potência de iluminação sobre 100, portanto é um valor máximo estipulado pelo sistema de certificação energética, tendo em conta o tipo de compartimento.
Isto, pronto, são dados que interessa quando se faz um estudo luminotécnico, principalmente para a certificação energética de comércios e serviços, porque tem que se verificar a norma europeia e este valor da densidade de potência de iluminação sobre 100. Depois temos a questão do LEED, que não está a cumprir, pronto, precisaria de mais luz natural a entrar, umas janelas maiores, maior área, digamos, de vidraçado. Depois, em termos de desenhos, existe aqui um botãozinho que me permite especificar configuração de layers, textos, espessuras, etc. Mas depois o que temos que fazer é imprimir no separador de desenhos e ele vai gerar os desenhos tendo em conta digamos, um modelo BIM por defeito e com as respectivas vistas que estão definidas. Portanto, ele faz, neste caso, criou três folhas em que em cada folha colocou um desenho. No caso, um rechão, o 3D e depois a planta de cobertura. Eu posso consultar essa situação, mas primeiro até posso, por exemplo, utilizar aqueles ícones, e neste caso, para mover este desenho para um canto, em que tenho aqui os isovalores ativo. Posso editar esse desenho e mudar o tipo de vista. Portanto, esta vista pertence à cena modelo completo. Depois posso alterar propriedades. Mas de qualquer forma venho aqui à biblioteca para vos mostrar. Portanto, este modelo que vem por defeito é um tipo pré-definido. Eu posso criar depois modelos meus. Posso criar, a partir de modelos meus, posso criar vistas. Posso acrescentar vistas também no modelo pré-definido. Eu estou aqui a ver a cobertura, que tem duas vistas, com distâncias diferentes ao plano. Neste caso não interessa muito. Aqui no rechão tenho do 0 a 1,5 m, não está representado sequer as luminárias, só apenas o diagrama de isovalores, uma vez mas aqui já se vê as luminárias com as curvas fotométricas, porque vai do 0 até aos 2,60 m, como as luminárias estão a 2,5 m. Claro que depois, a cada vista, eu posso desativar ou ativar as categorias, ou até mesmo desativar os modelos arquitetónico ou o modelo principal, que é o que diz respeito à instalação. Neste caso, pronto, estou aqui a desativar os isovalores, posso desativar os valores mais desfavoráveis também, ou não. Posso também desativar elementos construtivos, que já vêm do modelo arquitetónico, alguns elementos, tipos. Pronto. Posso desativar também as curvas fotométricas, mantendo somente as luminárias, bem como também outros dados. Vou aqui só, se calhar, deixar estar assim os dados. E a mesma coisa na vista 3D, posso, por exemplo, a cobertura, naquela aqui, assim visualizo as luminárias. Pronto. Se eu fizer aceitar, ele atualiza a informação e atualiza o desenho. Lá está, porque eu estava a editar uma vista que já estava inserida na folha do desenho. Okay? Mas eu posso criar N vistas, posso criar mais modelos também, com vistas personalizadas por mim, e depois introduzir. Depois também é possível introduzir caixas de texto, tabelas, etiquetas. No caso aqui até posso mostrar aqui, no caso das tabelas temos duas pré-definidas, que é das luminárias e dos valores desfavoráveis. Pronto, posso meter isso. Portanto, eu estou a compor um tipo de desenho. E depois posso imprimir, escolhendo os desenhos que quero imprimir, as folhas, e escolher o periférico. Indicando até mesmo o caminho.
Vou também, já agora aproveito, vou a uma obra de exemplo. Portanto, uma obra que vem com um programa e vocês podem depois clicar no botão exemplos e ele gera-vos essas obras de exemplo. E no caso, este também é um restaurante. Vou mostrar-vos os desenhos que estão aqui associados. E está aqui o cover, portanto foi criado aqui este cover e depois aqui uns layouts, aqui, ou seja, importou-se ficheiros de imagem, criou-se aqui uns textos previamente, não é? Mostrou-se aqui as plantas, os alçados, os cortes e depois não estou a ver aqui resultados, mas porque a obra não está calculada, vou só calcular aqui a obra, isto é rápido e ele assim atualiza depois os dados. Pronto, está aqui calculado. E agora eu ir aos desenhos, ele já vai atualizar a informação. Pronto. E relativamente aos resultados, podia ter desenhos relativamente aos resultados com os valores associados. Pronto. Está em inglês, mas dá para ver. Aliás, nas cenas dá para ver. Agora ainda a biblioteca, estão a ver os vários modelos que foram criados. Temos um modelo pré-definido, que é o modelo completo, e depois tudo criado pelo utilizador e associado a cada modelo as vistas criadas. E depois a configuração dos dados vem no esquema. Em baixo, em que podemos ativar aquilo, estes dados. Pronto. Vou só cancelar. Vou voltar outra vez à minha obra. E por fim vou falar dos orçamentos. É assim, as luminárias provenientes dos catálogos têm dados para orçamentos, preços. Eu vou só aqui configurar o gerador de preços e como eu introduzi luminárias do catálogo, agora vou ao orçamento. Vou primeiro no orçamento e já visualizo aqui o 3D quantificação. Vou atualizar a medição para ele ter em conta as luminárias e a informação, e agora consigo, desdobrando o orçamento, consigo visualizar que eu tenho dois valores, um para a iluminação normal, interior, e o outro que é para a iluminação de incêndios, contra incêndios, no caso de emergência. Pronto. Depois, isto aqui são dois artigos, mas daria para depois fazer uma série de listagens. Ele apresenta uma série de listagens e outras opções mais direcionadas para medições e orçamentos, podendo configurar a listagem. Aqui estou só a mostrar aqui alguns dados de condições técnicas. Já vou só mostrar mais uma. Medições. Aqui ele diz porque é a quantidade total. Bem, vou terminar aqui a parte expositiva do webinar. Passamos agora à fase de perguntas e respostas. Podem para isso utilizar o chat para escreverem as perguntas que desejam que sejam esclarecidas. Responder a algumas questões. Relativamente ao Subcipelo, que é um programa gratuito, pronto, é assim, o cálculo das iluminâncias e encandeamento é gratuito, porém quando é necessário efetuar as ditas verificações é preciso possuir os módulos relativos a essas mesmas verificações, nomeadamente da norma europeia, do Sistema de Certificação Energética e do LEED. Relativamente a uma outra questão, tem aqui que não é possível obter medições de cada artigo, luminárias, extintor, etc., e o respectivo orçamento. Sim, das luminárias, sim, só apenas das luminárias
porque é o que está no catálogo e é aquilo que nós introduzimos, portanto ele faz o orçamento apenas das luminárias. Outra questão diz respeito ao estudo luminotécnico para a certificação energética. Quais são as verificações? Pronto, são as verificações de acordo com o manual SE, que indica relativamente à norma europeia e a 12464 e à densidade de potência de iluminação por 100. Portanto, são essas as tais verificações que eu comentei logo no início. Também tenho aqui outra questão que eu se calhar vou mostrar aqui, que é assim, se é necessário ter modelo arquitetónico para introduzir uma obra. Portanto, como eu disse, a obra pode ser introduzida com modelo arquitetónico, como eu fiz, que gera de imediato as plantas, a envolvente dos compartimentos e no caso até de possuir janelas ou portas, mas no caso de possuir janelas até, ele coloca, no caso de queremos verificar a iluminação natural. Mas se quiserem fazer um estudo rapidamente, ou com o auxílio de uma planta de CAD, ou através de um ficheiro, não é, de CAD, com a planta, ou até mesmo sem planta de CAD, é possível de introduzir essa obra e depois fazer, digamos, introduzir as luminárias e tudo o resto. Eu aqui até posso vos mostrar rapidamente a criação de uma obra sem estar vinculada a um projeto BIM Server Center. E portanto venho aqui às vistas, crio uma planta, dou um clique no espaço, posso definir o nome da planta, dar a cota, dizer o que é que eu quero ver. Por exemplo, eu há pouco punha 2.6, só que eu quero ver desde a cota 0 que é que está, até a cota 2.6 e está aqui definida, podia criar a planta de piso 1, etc, por aí fora. E agora vou criar a zona, a tal zona, a zona que é, por exemplo, é o compartimento em questão, por exemplo, o salão, não é? Isto é a referência, tipo de zona, que é depois onde eu vou criar e especificar quer os dados para o cálculo, quer depois as verificações que eu quiser, aí depois eu teria que importar inicialmente, mas depois vamos lá. E portanto a altura média vou deixar estar, que é a altura da zona, e neste caso, ao dar um clique, eu depois poderia ativar este ícone, poderia buscar um ficheiro de arquitetura, antes até, importava, para me auxiliar, ou então também com este ícone que permite cotar, posicionando o cursor da forma que, por exemplo, assim, ele indica-me se eu quero dar a distância em direta, absoluta, ou em x e em y, no caso de ser uma linha em diagonal ou com um ângulo. Mas, por exemplo, aqui podia pôr 4 metros, por exemplo, por 6, e aqui ele até me apanha logo o ponto, e depois com o botão direito ele definia, aqui tenho aqui um compartimento, salão. Poderia depois até duplicar ou criar um outro compartimento aqui ao lado, mas ou com o botão direito criar até um novo tipo, para cozinha, etc, o que for. E a partir daqui só tenho que ir buscar, portanto, as tais verificações, como fiz inicialmente, quer para o SE, quer para a parte, vamos pôr aqui qualquer coisa, só para poder, e nas zonas já posso então editar, lá está o salão, voltar, portanto já estou naquela parte onde posso já ir buscar vamos pôr aqui qualquer coisa, só para verem, mas portanto dá para selecionar as verificações que pretendermos. O salão está descrito, depois eu já vou para a parte das luminárias e introduzo as luminárias tal e qual como fiz. Portanto, e verifico. Portanto, sem auxílio de planta de arquitetura e sem modelo arquitetónico.
Estou limitado é que no caso da iluminação natural, porque não tenho a possibilidade de introduzir as janelas. Isso vem já do modelo arquitetónico. E pronto. Vou ficar por aqui. Vou dar por terminado o webinar. Caso queiram colocar mais questões, elas serão respondidas por e-mail. Brevemente, o vídeo deste webinar será colocado na nossa página web da Top Informática, em informação webinars, para que possam aceder mais tarde ao vídeo. Espero que tenham gostado e que vos tenha sido útil. Despeço-me assim agradecendo a vossa participação, desejando a continuação de um bom trabalho. Muito obrigado.